comunitária e também mediação extrajudicial, com o nosso mentor, professor Nelson Alfonso. Os representantes aqui vão explanar. Bom dia. Bom dia. Eu acho que vocês estão um pouco frios. Bom dia, meus colegas da UMA. Bom dia. Muito obrigado. Então, pessoal, com bastante emoção, né? Calorosa, estamos aqui à frente. Vamos explicar um pouco sobre a nossa mediação comunitária, né? O nosso mentor, professor Nelson. E vou chamar aqui à frente os componentes da mediação comunitária. Vou apresentar a vocês eles e depois, quem quiser sentar, fique à vontade. Angélica Lara. A Dalva Bandeira. Não veio. A dona Eulália, por favor. Eulália. Elisa Nascimento, por favor. Elinei, por favor. A Esther já está aqui. A dona Genine veio? Não veio. Ivani, por favor. Dona Ivanilda? Não veio, né? Ivete, por favor. Ivete Leão. Veio, sim. Já está aí. João Alberto, por favor. Opa, já está aí. José Francisco Trindade. Dona Lindaura, por favor. Maria Edinalda. Opa, Edinalda. Essa brota. Pessoal, pode vir Maria mais Neuza. pra cá, ó. Maria Neuza está Na aí. foto de vocês está bonito. Arruma aqui A Michele. uma fila dos alunos. Michele não está aí hoje. Nilce. Cadê Nilce? Ah, tá aí. Roseli Camargo, cadê? Por favor. Sara. Tá bom assim? Cadê a Thelma? Thelma não veio. Valdemar, por favor. Grande. E a Wanda? Então, esses são os componentes da mediação comunitária. Tá bom? Uma turma de peso. Não, assim, olha. Grande, legal. Vou pedir para sair na foto, hein? Firme e forte. Eu posso estar muito bonito. Vai. O alto, professor. Tá em cima do banquinho. Ok, um salto. Não fica me entregando, né? Os apresentadores. Agora pode se sentarem, por favor. Sentente. Bom, vou passar a palavra para a minha amiga Esther, onde vai fazer a apresentação das primeiras mediações. Sim, bom dia, meu nome é Esther. Eu queria, antes de começar com esse slide, fazer uma pequena explicação do que é essa mediação comunitária extrajudicial. Ele é um método alternativo de resolução de conflitos, realizado fora do sistema judiciário. Então, ele tem como objetivo promover o diálogo e o entendimento entre as partes, pessoas que estão ali,
partes envolvidas e as disputas dentro de uma comunidade. Então, ela é produzida por uma medida parcial, por um mediador, parcial. E ele é uma pessoa capacitada, geralmente ligado à própria comunidade. Né? E foi o que nós, acadêmicos da UMA, da mediação comunitária, pudimos levar para as comunidades onde aconteceram cada uma dessas intervenções. Já apresentamos os participantes acadêmicos, formamos uma equipe muito bom, foi muito receptivo na nossa equipe da mediação comunitária. E pode passar. Obrigada. E uma dessas intervenções ocorreu na Associação Sotra Jorubá. Ela fica no Jardim Carioca. E a segunda intervenção foi esse dia, foi o 5 de abril de 2025, deste ano. Foi um dia sábado, nos preparamos muito bem para poder assistir lá. Fomos convidados pelo presidente dessa associação. E a segunda intervenção aconteceu no 23 de abril, no CRAS Valéria Lopes da Silva, na Vila Popular. A terceira intervenção ocorreu o 11 de junho, no mês passado, na unidade educativa professora Maria Rita de Casa Ponte Ceceiro, no Conjunto União. Pode passar. A primeira intervenção, vamos começar a explicar. O público-alvo foram integrantes da associação, comunidade local e convidados da UMA. Na verdade, que assistiram pessoas que decidiram ir lá, que não pertencem à mediação comunitária. Eles foram lá e nos acompanharam. Queríamos, agradecer nesse momento. Nós tivemos o planejamento e fizemos o convite e fizemos um ensaio do que a gente ia apresentar lá. Como foi? Fomos convidados pela Associação Sotra Jorubá para levar lá o que é a mediação comunitária. E na sala de aula, nós fizemos o prévio convite e fizemos os ensaios. Né? O tema realmente era uma idosa cuidada por uma neta. A neta, ela estava usando o cartão da idosa, né? E foi isso que nós pudimos levar para essa comunidade. Ali houve uma conversa, a encenação foi transmitir à comunidade sobre as alertas que as pessoas idosas deveriam ter quando tem cuidadores familiares em casa, né? Quisimos projetar, né, que as pessoas idosas, elas têm direitos e para isso existe o Estatuto da Pessoa Idosa. Ali tivemos o feedback da comunidade, onde assistiram muitas outras instituições, como integrantes da UFMS, e a segunda intervenção, os pontos positivos.
questão da intergeracionalidade, protagonismo afetivo dos participantes, comprometimento, engajamento e colaboração ativa de todos os envolvidos. Cuidadosa preparação prévia, debate, diálogo, roteiro e ensaio para a atividade. Acolhimento caloroso e ampla participação da comunidade e dos convidados. E o espaço dedicado para o esclarecimento de dúvidas e diálogo com a comunidade. Oportunidades de melhora. A equipe decidiu que ampliar a divulgação das atividades na comunidade em regiões vizinhas, reforçar o apoio logístico como microfone, caixa de som, notebook e data show, e viabilizar suporte de transporte para os acadêmicos. A segunda intervenção ocorreu no local CRAS Valéria Lopes da Silva, na Vila Popular. O público-alvo foi a comunidade local, né, e todos os convidados. Aqui na sala de aula, nós, antes de ir lá no local, tivemos a visita da gerente do CRAS, né? Porém, houve um planejamento prévio para assistir lá e tivemos um ensaio aqui na sala de aula. A aplicação da intervenção foi um ambiente aberto, foi a quadro do esporte no local e lá foi feita uma encenação com os alunos. Esse eu não estou lembrado. Sim. Aí, inclusive, houve a necessidade, as pessoas requisitaram mais explicações. Tinha situações que as pessoas estavam passando por elas e pediu o nosso apoio, né? Inclusive depois das intervenções nós nos dirigimos a uma sala onde o professor Nelson fez um auxílio explicando o que deveria ser feito, e é isso. Judiciariamente, como é que essa situação deles poderia ser aplicada na vida deles? Os pontos positivos dessa segunda intervenção foi a valorização da intergeracionalidade, o protagonismo efetivo dos participantes, já que depois de nós terminar com a intervenção, pessoas do público que estavam ali vieram para nós para perguntar como que era a mediação comunitária extrajudicial. Tivemos muito protagonismo efetivo. Tivemos protagonismo efetivo do participante, comprometimento, engajamento e colaboração ativa de todos os envolvidos. Houve uma cuidadosa preparação prévia, debate, diálogo, roteiro e ensaio para essa atividade. Acolhimento caloroso e ampla participação da coordenação da comunidade e o atendimento personalizado pelo professor Nelson Afonso. Na oportunidade de melhoras, nós conseguimos que deveria ter uma ampla divulgação das atividades na comunidade e em regiões vizinhas, tempo reduzido para a aplicação das intervenções foi de 30 minutos, adequação do local da aplicação da intervenção foi, como já explicamos, na quadra aberta, viabilizar suporte de transporte para os acadêmicos e o tempo para esclarecimento de dúvidas, diálogo, feedback
faltou a comunidade. Tivemos esse fato também. E na terceira intervenção, vou passar a palavra, vai ter o colega Antonino, então vou deixar com ele. Então, a terceira intervenção, nós também fomos convidados para participar lá no PROCON, onde houve uma palestra sobre O PROCON foi um convite de palestra, a terceira que foi na escola. Eu vou fazer uma colaboração, porque eles estão muito nervosos. Eu sei que o protagonismo é dos alunos, mas eles estão muito nervosos. E a gente tem que enaltecer que o nervosismo pode, às vezes, comprometer a ansiedade, mas eles estão indo muito bem. É só uma colaboração com vocês, tá? Aqui, antes da nossa terceira intervenção, nós conseguimos um curso de capacitação com o PROCON, onde os nossos alunos foram certificados. Então, não foi uma intervenção, porém, essa capacitação no PROCON, onde toda a turma foi, 20 alunos estiveram lá, eles foram capacitados por um professor do PROCON, tá? E aí, dessa capacitação, em que eles tiveram a oportunidade de estar lá, eles tiveram outras ferramentas de mediação, tiveram contato com o sistema PROCON e tiveram contato principalmente com as relações de consumo, entenderam melhor. Então, eu fiz uma aula sobre o consumidor antes deles irem ao PROCON. E essa formação foi muito especial, e eu já vou passar a bola, porque na terceira intervenção, eles trouxeram o protagonismo, a relação intergeracional, porém trouxeram o viés do consumidor para o estudo de caso. Continue, fazendo um favor. O objetivo é certificar os acadêmicos da intervenção na mediação comunitária extrajudicial da UEMS e apresentar um panorama claro das bases legais que sustenta a prática da mediação, com a ênfase na lei da mediação e do Código da Defesa do Consumidor. Desenvolver e aprimorar competências práticas por meio de discussão e análise de casos reais, possibilitando a aplicação efetiva dos conceitos aprendidos no contexto do PROCON. A ampliação da intervenção que foi na escola, que ocorreu na escola... Pode passar, professor. Alguém do grupo quiser, pode colaborar. Dinaldo, Trindade, o pessoal do grupo, fica à vontade. Gente, nós precisamos fazer o fechamento, então o grupo tem que colaborar com a turma. Bom dia, sou o Trindade. Essa terceira intervenção, como os colegas começaram a apresentar aqui, ela ocorreu naquela escola lá na Conjunto União. Houve aquela preparação lá no PROCON e aquilo ali enriqueceu o nosso conhecimento quando nós soubemos quem seria o nosso público. O nosso público eram os jovens. Então, o que nós levaríamos para esses jovens nessa intervenção? E aí, nós ficamos em dúvida em alguns temas a levar e discutir com esses jovens, uma vez que os jovens, se você não trouxer para ele coisas que o interessam, eles vão dispersar. E vamos levar então direito do consumidor, que não é importante tão somente para os jovens, mas para todos. E qual o outro assunto? Então aí uma colega, a Thelma, ela pegou uma reportagem daquele dia, falando que a geração Z estava em situações complicadas em relação às suas
controle das suas dívidas. Então vamos levar então também educação financeira. Então nós levamos 2 temas importantes para discutir com esses jovens. E a aplicação lá no local. O local foi muito amplo, estava frio, não tanto como hoje, mas estava frio. E nós tínhamos mais ou menos 50, 60 jovens naquele momento. Como controlar e como despertar a atenção desses jovens? Mas nós já tínhamos feito um roteiro. E esse roteiro previa que nós iríamos dividir esses jovens em 2 grandes grupos, 2 grupos menores, e eu trabalharia com a educação financeira com um grupo, aplicando a mediação extrajudicial, e o Valdemar ficou com o direito do consumidor. Então pode passar. Eu acho que só volta um pouquinho, por favor. Aqui, nós dividimos aquele grande grupo que nós conseguimos ali. E uma coisa interessante aqui é o protagonismo. Então todos que quiseram participaram. Não, eu quero falar, mas eu estou com medo. Vai falar. Eu não quero falar, mas eu quero participar. Segura o cartaz. Então todos tiveram essa oportunidade. Isso é uma coisa que o professor ele nos incita muito a fazer, que é esse protagonismo. E lá uma coisa também muito interessante que eu acredito que seja importante na UMA é menos professor e mais aluno. Então nessa intervenção nós temos isso aí. O professor, o mentor, ele está lá, ele está ativo e efetivo, mas ele deixa o protagonismo com os alunos. E todos que queiram participam efetivamente. É claro que nós temos colegas que preferem ficar no bastidor. É respeitado também, mas é sempre trazida a oportunidade de ele participar. Nem que seja segurando o cartaz, mas vai participar e é importante. Então nós dividimos em 2 grandes grupos. Uma coisa que nós pensamos, o que é que a gente vai fazer para esses jovens? Vamos levar a caixa de chocolate. Levamos 2 caixas de chocolate e isso aí foi muito interessante no momento lá. Então todos participaram. Quem participar, quem responder, ganha um chocolate. Tinha até professor querendo chocolate lá. Professor da escola, não o nosso. Então, isso aí ocorreu, nós dividimos em 2 grupos. Aí, pode passar. E no final, nós fizemos reunimos de novo num grande grupo e fizemos o feedback com os alunos. Fizemos com que os alunos participassem daquele momento, dizendo o que eles acharam daquela intervenção, do que eles entenderam da mediação. E aí 2 ou 3 alunos ganharam chocolate de novo, por falar de forma desenvolvida, com desenvoltura, sobre a intervenção. E aqui, a semana passada, nós tivemos a avaliação, o feedback, o professor Luciano foi lá, elogiou aquela divisão, mas a avaliação mesmo foi um questionário que nós respondemos com tranquilidade, porque nós entendemos que a avaliação foi positiva. Como nas outras, a valorização da intergeracionalidade, houve isso aí, não teve problema. Isso aí é uma coisa da UMA e a gente traz para todas as intervenções. O protagonismo efetivo, como eu já falei. Então aqui, na nossa, e acredito que em todas, tem esse protagonismo dos alunos. E menos professor, mais alunos, é o que acontece na nossa intervenção. O professor está lá, ele dá a direção, dá tudo, mas ele deixa os alunos trabalhar. Isso sempre, na nossa intervenção, acontece isso e eu tenho certeza que nas outras acontece, porque eu acredito que é o sentido da UMA. O comprometimento, engajamento de todos, isso aí teve. A cuidadosa preparação, aqui só houve uma coisa diferente das outras intervenções. Nós não conseguimos fazer o ensaio. Infelizmente foi naquela semana que a senhora faleceu, então nós não tivemos a oportunidade de fazer o ensaio. Mas nós trabalhamos no WhatsApp. O WhatsApp ele bomba até 11 horas da noite. Tá bom, acabou. Calmou, precisamos dormir, calma. Calma. Então se deixar, tem gente que acorda 3 horas e quer voltar. Calma, 11 horas, calma.
Essa visita no PROCON foi interessante, que a gente trabalhou lá no direito do consumidor, levamos para a intervenção. Os temas que nós levamos para o jovem, eu já falei anteriormente, direito do consumidor, o que a gente leva para um jovem? Que seja interessante para ele e para todos. Direito do consumidor. E aí a Thelma jogou lá, olha, saiu uma reportagem agora dizendo que a geração Z está com problemas financeiros, que não sabe administrar seu dinheiro. Opa, vamos levar direito do consumidor. Educação financeira. E foram temas que a gente entendeu que era interessante para o jovem naquele momento. E o acolhimento caloroso e amplo, participação da coordenação da escola, não era o diretor, mas era o vice-diretor lá, muito solícito, professores e alunos. Oportunidade de melhoria, a gente não fala que é ponto negativo, a gente tem oportunidade de melhoria porque é normal que tenha. Esse processo ele é dinâmico, ele não é um processo estático, ele é dinâmico, ele está em construção e como tal, ele está se aperfeiçoando. A adequação do local, então a gente entende que para a nossa intervenção, o local melhor era esse aqui. Então um local como esse aqui, a gente aqui no meio, é um local adequado, entendeu? Um local aberto, ele traz a dispersão. Viabilizar um suporte de transporte, isso aí todos os alunos falam sobre isso, apesar da gente trabalhar a carona amiga, mas não conseguimos atender a todos, porque às vezes a pessoa mora muito longe, então talvez um ponto de encontro aqui na UMA e aqui na universidade, e aqueles que viessem para a universidade, aqueles que não tivessem carro, que não tivessem a carona amiga, fosse levado para lá, porque tem pessoas que estavam passando 1 hora num ponto de ônibus para poder ir para essas intervenções. Então, pessoa, realmente a gente conversa com o pessoal, passei 1 hora na ponta de ônibus, sai de casa 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Isso até chegar o nosso ônibus, né? Mas vai chegar. Reforça o apoio logístico, isso aí está acontecendo. A gente chega lá, eu acredito que isso aí tem que ser uma conversa anterior. O que a gente precisa? Entendeu? Geralmente a gente faz um checklist. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de caixa de som, a gente vai precisar de microfone sem fio, a gente vai precisar de notebook, a gente vai precisar de um data show. E a gente já vai com isso. A gente não pode chegar lá e depender da escola, porque muitas das vezes a gente sabe que a realidade da escola não é essa. Ela não tem esse material. Nem todas as escolas têm. Quando tem, é não pode atender 3 ou 4 intervenções. O tempo para o ensaio, que eu falei, não houve nesse caso, porque ou foi aquela semana que a gente estava em luto. Então, tempo para esclarecimento de dúvidas, diálogo e feedback com os alunos participantes. Então, isso aí, houve um tempo, mas não foi o que a gente entende que é adequado. E quais os objetivos das intervenções? Alguém? Posso continuar? Não, eu só queria reforçar que tudo isso que a gente apresentou e fez durante todo esse período, ele se chama planejamento. E o planejamento começa principalmente com a participação do professor, com um planejamento específico, com os temas específicos dentro da sala de aula. Então isso é muito importante dentro das intervenções. E eu destaco esse planejamento do professor Nelson. Então ele traz o planejamento, ele aplica o planejamento de sala de aula até o último momento, de acordo com o que ele planejou. Então todas essas questões dentro da mediação, o ponto mais positivo para mim, e eu acho que também para os nossos colegas, é o planejar. Desde o momento que você lê as leis que o professor traz, desde o momento que você verifica de que maneira atender aquela comunidade, o interesse da comunidade, que também o professor auxilia, para que realmente a gente tenha sucesso. E mesmo quando há problemas dentro do contexto que não nos pertence, por exemplo, no local, o nosso planejamento, nós já estamos tão bem preparados que a gente supera toda e qualquer problema que existe, como aconteceu lá no CRAS. Né? Então, isso daí, o planejar é extremamente importante. E outra coisa que os materiais para leitura. Né?
Então, os materiais para leitura que foram trazidos, muito bom, porque você participa, quem gosta de ler vai ter facilidade. E ele trouxe também um livro que fala da comunicação não violenta, que é trazer uma comunicação de uma forma que ela produza a paz. Isso é muito importante, saber ouvir, saber falar, saber entender, saber a dificuldade do outro. Então, aquele livro que ele nos apresentou é muito eficiente e muito bom. Eu gostaria até que depois passassem, né, para todos, que você tivesse a oportunidade de ler esse livro, tá? É do Márcio Rosenberg, Técnica para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. Pode passar. Os objetivos aí, os pontos positivos de todas as intervenções, a intergeracionalidade, a participação, o protagonismo de todos, o engajamento, o pensamento, a presença efetiva e ativa do mentor, mesmo, como eu falei antes, e importante, menos professor, mais aluno. Isso aí eu acredito que é uma coisa interessante que a gente tem que... É o protagonismo do aluno, não um aluno, mas todos. Sugestões para as próximas intervenções reforçar o apoio logístico, que já foi falado, a possibilidade disso aí, reforçar esse apoio, principalmente na parte de som, de microfones, que a gente estava numa sala, num local amplo, tinha um microfone, um som, mas era um fio de meio metro, que os meninos estavam lá e a gente não podia ficar aqui distante dele. Então, realmente, e a possibilidade desse apoio em transporte. Então, aqui, essa parte de relação ensino-pesquisa, o professor, ele elaborou, ele fez questão de elaborar, que é uma parte que é mais técnica. Então, nós só temos a agradecer a vocês e, principalmente, a todos os integrantes e ao professor Nelson e a coordenação, que nos possibilitou essa oportunidade ímpar de trazer algo que é interessante para a população e para nós. Eu sempre falo que quando a gente se preocupa muito com a comunidade, é importante, mas nós somos a comunidade uma e a gente também faz parte do processo. A gente tem que estar no meio, a gente é o aprendizado principal nesse momento. Então, isso é que eu queria trazer para vocês. Muito obrigado, professor. Nós aqui queremos fazer um fechamento, porque eu aprendi a gostar muito de fazer o vídeo, nós queremos fazer um fechamento com a nossa turma, volta para cá, a mediação vem para cá, porque nós vamos fazer o nosso grupo da UMA UEMS, mais sobre um viés que vocês vão tomar a mediação comunitária extrajudicial e que nós vamos. Então, o fechamento vai ser com um vídeo que todos eles e eu também gostamos muito de fazer, a cada aula ou uma intervenção. E enquanto eles estão se ajeitando, nós, no nosso fechamento em sala, nós fizemos uma publicação e que é do nosso grupo e que fica o convite para os nossos professores, para as outras intervenções e para todas as pessoas. Este grupo, hoje, ele amadureceu muito, né? Esse grupo aqui tem um senso crítico muito elevado. Esse grupo aqui está buscando outras entregas. Então, realmente, assim, eu tenho muito orgulho da confiança de estar à frente desse trabalho, porque a expertise, o vivido de cada um de vocês, vivido pessoal, vivido profissional, fez a grande diferença nesse semestre 2025-1 que nós estamos fechando. E a mediação comunitária extrajudicial, então, ela é para todas as idades, gravem isso. Ela é para todas as idades e ela é para toda a vida. Para todas as idades e para toda a vida. E assim nós finalizamos com o nosso ensaio e que a nossa puxadora vai nos convidar para fazer o fechamento. Vai lá. Vai lá. É uma UEMS, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É preciso Saber viver. Quem sabe Faz a hora. Não espera Acontecer. Comunidade me chama Que eu vou.
Deu uma tremidinha porque não tava assumindo.